Olá, criptomaníacos! Agora vamos direto para o gráfico do Bitcoin, antes de falar sobre as grandes notícias, né? Tá aí esse gráfico que eu trouxe para você no vídeo anterior, e como eu falei, esta linha rosa, a média móvel de 100 dias, ela serve como resistência. Olha a dificuldade que o preço do Bitcoin está tendo de romper essa média de 100 dias, né? Bate aqui, cai, e mais uma vez está testando essa resistência nos 20.840 dólares, ó, batendo aqui, tentando romper com muita dificuldade. É importante fechar o dia acima disso para gerar essa explosão que a gente teve lá em 2021. Se você não viu o vídeo anterior do canal, veja, porque eu explico sobre isso, né? Rompemos o triângulo, aqui também, né? Mesma coisa, rompeu o triângulo, vem buscar a linha rosa, também aconteceu aqui, ó, e sofre resistência nessa região. Como eu falei para vocês, um ponto importante para esse rompimento de vez é esse cruzamento da linha azul com a linha amarela, ou seja, média de 21 com média de 50. E está cada vez mais próximo disso acontecer. Como vocês podem notar aqui no gráfico atual, olha só como as duas linhas começam agora a apontar uma contra a outra, né? Então, em breve, deveremos ter esse cruzamento que ajuda o preço a romper essa linha rosa. Já está tentando fazer isso agora, ó, passando aqui, ó, tentando com muita dificuldade superá-la. É importante fechar o dia acima para a gente conseguir. Então vamos aguardar por esse cruzamento para ver se isso acontece. O que cancelaria esse movimento de alta seria o preço começar a cair e romper para baixo dessas duas linhas, da linha amarela e da linha azul. Isso não aconteceu em 2021, como também não aconteceu retornar para baixo desta linha de tendência aqui, ou seja, para dentro desse triângulo, tá? Se você olhar lá para 2021, ó, depois de romper o triângulo e romper essas linhas, o preço disparou, né? Ele não voltou para dentro desse triângulo. Então, se isso acontecer, né, ou seja, o Bitcoin cair para baixo dessa região aqui dos 19 mil dólares novamente, significa que isso aqui está cancelado. O preço rejeitou essa nova região aqui, essa nova tentativa de rompimento, e a tendência, portanto, seria furar aquele suporte que a gente tem nos 17 mil dólares. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Um outro analista fez o cenário mais provável, né? Ou seja, o preço está nessa região agora, tentando romper essa resistência que a gente tem dos 21.500 aos 23 mil dólares. Se não conseguir, como ele coloca aqui, o cenário mais provável seria romper a região dos 17 mil dólares e vir buscar esse próximo suporte, um dos suportes mais fortes que a gente tem lá na região dos 14 mil dólares antes de voltar a subir, tá? Então, por isso que é importante no gráfico a gente superar essa região, essa linha rosa, a média móvel de 100, para não ter essa chance de romper para baixo esses outros suportes de 21,50 e mergulhar para a região dos 14 mil dólares. Eu acho mais provável dessa vez a gente conseguir eventualmente romper a média móvel de 100, como eu falei para vocês, né? O cruzamento aqui embaixo vai ajudar nessa força que a gente precisa. E não somente eu estou com essa visão otimista, como o Robert Kiyosaki, autor daquele livro que todo mundo já leu, Pai Rico, Pai Pobre. Muito famoso, né? Ele também é um empresário, é um investidor, e ele está falando o seguinte: esse é um bom momento para comprar Bitcoin, prata e ouro. Por que ele fala isso? Aumentar as taxas de juros matará a economia dos Estados Unidos. Ações, títulos e imóveis vão cair. Essa é a tendência quando a gente tem aumento da taxa de juros, como está acontecendo agora. O Fed vai acabar mudando, né, girando, vai trocar desse aumento de taxa de juros, eventualmente, para uma baixa na taxa de juros, ou manter a taxa de juros no mesmo nível, porque senão ele mata a economia. E na hora que ele fizer essa transição de alta para baixa, o que vai acontecer com os ativos de risco, incluindo ações, por exemplo, vão disparar. Mas mais do que ações disparando, a gente sabe que o mercado cripto tem essa tendência explosiva na hora que tem uma reversão. É por isso que ele está se posicionando em criptomoedas nesse momento, principalmente no caso aqui, como ele fala, Bitcoin. E assim como ele, vários outros investidores, empresários, o que a gente chama de smart money, estão fazendo o mesmo movimento. Olha só esse gráfico, né? Oportunidades como essa são raras para o S&P 500, ou seja, para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O dinheiro inteligente, o smart money, está posicionado longo, ou seja, apostando na alta em um nível nunca visto desde 1994. Não lute contra o dinheiro inteligente. Nesse gráfico vocês têm justamente isso. Aqui em cima está o gráfico das ações dos Estados Unidos, né, o S&P 500, e aqui embaixo vocês percebem a aposta dos investidores com relação às ações. Quando esta linha verde atinge esse patamar, né, ela cola aqui em cima dessa linha tracejada vermelha, significa que eles estão apostando em nível recorde, ó, o maior nível em ações. Ou seja,
O pessoal que tem grana, os grandes investidores, estão apostando agora na subida das ações, justamente devido ao que o Robert Kiyosaki falou. Ou seja, vamos ter, em algum momento, uma reversão dessa posição do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, com relação à taxa de juros. Isso vai fazer com que o dinheiro rapidamente retorne para esses mercados, gerando um pump muito forte. Esses investidores podem errar, tá, pessoal? Por exemplo, na crise de 2008, vocês vão ver aqui no gráfico, aconteceu algo similar. Olha a disparada dessa linha verde em direção à linha tracejada vermelha. Mas o que aconteceu com o preço lá em cima? Caiu, tá? Então, investidores inteligentes também erram. Esse smart money também erra. Acontece, mas na maior parte das vezes, quando eles entram aqui, apostando em ações, o preço também começa a subir. Então, vamos ver o que vai acontecer na sequência, mas eu prefiro estar posicionado assim como os grandes investidores. E se eles estiverem certos e o Banco Central dos Estados Unidos voltar a incentivar o mercado, a liberar dinheiro para o mercado, o que acontece com o valor do dólar? Cai. E olha que interessante o que a gente tem para o Bitcoin quando o dólar cai. Aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, na parte de cima, né? Você percebe que o Bitcoin caiu aqui bastante nos últimos meses. E olha só o que aconteceu com o dólar nesse período. Essa disparada absurda do dólar aqui, você está vendo? Ó, DXY é o índice do dólar, tá? Então, olha só como ele subiu muito fortemente nesse período todo. E ao longo da subida do dólar, a contrapartida é o Bitcoin, né? Outras moedas perderem valor em relação ao dólar. Já quando a gente tem queda no dólar, como nesses momentos aqui que ele perdeu entre 13% e 15%, o que aconteceu com o Bitcoin lá em cima? Olha o tamanho do pump, tá? Quando o dólar caiu aqui, entre 2017 e 2018, 15% mais ou menos, o Bitcoin subiu 2.740%. Vamos lembrar que o mercado do dólar, né, é enorme, é gigantesco, enquanto o Bitcoin é isso aqui. Então, se parte desses dólares que escapam daqui, né, o pessoal migra do dólar para outros ativos, parte dessa alocação é o Bitcoin, resulta nisso aqui, uma subida absurda para o Bitcoin. Mais para frente, mesma coisa. Olha aqui, entre 2020 e 2021, o dólar cai cerca de 13%. O Bitcoin sobe quanto? 1.560% no mesmo período. E olha só, o dólar teve uma subida absurda, completamente fora dos padrões. E agora, será que a gente pode esperar uma queda de 14%? E se tivermos essa queda, o que pode acontecer aqui com a valorização do Bitcoin? Nesse gráfico ele coloca aqui, mais 400%, chegaria nesse nível aqui, que a gente está falando de 91 mil dólares por Bitcoin. Não é nada absurdo, tá, pessoal? Se realmente tivermos uma queda aqui normal do dólar, né, ao redor de 14%, a gente pode ver um pump muito forte no Bitcoin. E olha o que aconteceu com o dólar, com o DXY nesses últimos dias. Temos aqui uma parábola, né? Essa linha tracejada rosa de 654 dias e olha só o que aconteceu com ela. Foi rompida. O dólar rompeu para baixo desse suporte da parábola, mostrando, portanto, uma tendência de queda para o dólar. Se eu abrir o gráfico aqui do dólar, vocês percebem que ele estava vindo acima desta linha verde, que é a média móvel de 50 dias. Ela foi rompida e agora está servindo como resistência. O dólar não está conseguindo voltar para cima da média móvel de 50. Portanto, né, se ele não consegue romper aqui, a tendência maior é de queda. E se afastar o gráfico, vocês percebem como ele está descolado das médias mesmo, né? A gente tinha uma resistência muito forte nesse caixote vermelho aqui. O dólar rompeu com tudo essa resistência, mas o normal é ele voltar para as médias, como sempre aconteceu na história. Se eu afastar bastante o gráfico, vocês vão notar que esta região ela já foi rompida lá no passado uma vez, em 2000, no ano 2000, né? Então subiu o dólar aqui até 2001 e depois fez o quê? Afundou com tudo, inclusive passando para baixo dessa região avermelhada. Nós estamos num momento similar, né? Rompeu com tudo, a tendência é voltar para as médias. E isso faria com que o Bitcoin tivesse aquela disparada que a gente acabou de ver, né? Uma queda de 14% aqui para o dólar, por exemplo, leva a um impacto absurdo dentro do Bitcoin. E dessa vez não teremos somente o oba-oba do dinheiro fácil, né? Do governo americano voltando a botar liquidez nos mercados. Teremos também um oba-oba em relação as criptomoedas. E isso acontece de uma forma devagar por enquanto. As pessoas não se dão conta de como a liberdade está se tornando valiosa. Um sinal muito forte disso foi agora o Elon Musk finalmente efetuando a compra do Twitter. A matéria da G1 fala: o pássaro foi libertado.